bem com vocês? Tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá um pouco de frio, mas também. Tá muito frio, né, filha? Nossa Senhora. E agora que a gente vai perdendo as gorduras, misericórdia, eu tô sentindo um frio que eu acho que nos meus 40 anos eu nunca tinha sentido antes. Porque é muito frio, é muito frio, muito frio. Mas louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, honrado e glorificado. Com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. Obviamente, todos nós temos aí algumas dificuldades, passamos por algumas tristezas, por algumas decepções. Temos que superar muita coisa ao longo da nossa caminhada, mas tudo é para que nós aprendamos a amar. Quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a entender que a vida é muito simples e nós que complicamos, nós vamos percebendo que vira um jargão. Tipo aquele assim da novela das 6 que eu gosto muito. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E é verdade. Às vezes não dá certo aqui, mas lá na frente vai dar. Às vezes aqui complicou, lá na frente descomplica. Às vezes aqui o percurso está meio torto, lá na frente anda em linha reta. O tema que nós vamos falar hoje é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. E eu não vou me atrelar a nenhum item. Nós vamos passear por todos, mas eu convido vocês a depois dar uma olhadinha, dar uma lidinha, né? No capítulo 17 do nosso querido Evangelho. No entanto, eu gosto sempre de estar começando com uma passagem de Jesus. E o que nós vamos falar, eu fiquei pensando, agora no final da tarde, eu fiquei pensando assim, Senhor, como falar de perfeição? Porque passeando pelo teu evangelho, o único ser que entrega a totalidade de um ser perfeito é o Senhor. Porque Jesus é tudo de perfeição. Porque quando nós vamos ao dicionário e nós procuramos o que significa a palavra perfeito, significa assim, tudo aquilo que se encerra em absoluto aquilo que é completo. Então, tudo que é imperfeito passa a ser incompleto. Porque é tudo aquilo que se encerra em absoluto aquilo que é completo. E aí eu fiquei pensando, que passagem? E lembrei-me do cego de Betsaida. Que é uma passagem belíssima. Pode deixar ele que não me incomoda não. Criança não me incomoda. Deixa, pode deixar. Eu gosto de criança. A minha pessoa não gosta de pranto. A pessoa não gosta de bichinho de estimação. A pessoa tem que gostar de criança. Mas de criança, de idoso, graças a Deus, eu já aprendi a amar. Numa próxima reencarnação, quem sabe as plantinhas, numa outra, quem sabe os bichinhos, assim vai. Mas criança pode ficar andando, gritando, berrando, sacudindo, não me atrapalhe em nada. E eu mantenho a linha de raciocínio com tranquilidade. E o cego de Betsaida me chamou muita atenção. Por que me chamou muita atenção? Porque conta-nos o Evangelho de Mateus o seguinte, que Jesus, ele estava a curar. Isso é corriqueiro. Jesus ou estava a curar tocando ou a curar através das palavras. Mas Jesus foi o maior médico e psicólogo da alma que nós podemos ver no planeta Terra. Só que naquele dia um homem foi trazido. E esse homem ele era cego. E trouxeram ele até Jesus. E Jesus ele estava dentro de uma casa. Porque Jesus curava, Jesus peregrinava, mas Jesus não tinha sequer, como ele mesmo dizia, uma pedra para repousar a cabeça. Ele vivia da caridade de outras pessoas. De alguém que quisesse dar para ele uma corda de pão, de alguém que quisesse dar para ele um copo de suco de uva, de alguém que quisesse dar para ele o direito dele descansar algum tempo. Jesus não tinha aonde estar. Porque ele sai da casa dele, deixa a mãezinha dele e vai viver uma vida pública. E naquela época, como eu costumo dizer, não tinha hospedaria nem hotel 5 estrelas. Então você dependia da vontade do outro de te hospedar. Da vontade do outro de permitir que você pudesse ficar naquela casa por algum tempo, descansar, se refrescar, lavar as mãos e os pés. Porque como o deserto ele é muito escaldante, é mais de 40 graus, né? Queima-se muito os pés, além de ficar muito sujo. Então Jesus estava na casa de alguém, que não nos fala o Mateus,
do evangelho quando esse homem cego é trazido. E o que nos chama a atenção é que Jesus podia curar ele lá dentro mesmo. Mas Jesus leva ele para fora da casa. E Jesus chega e diz para ele assim: o que queres que eu faça? E Jesus sempre faz essa pergunta: o que queres que eu faça? Porque muitas vezes a gente faz uma prece, mas a gente não sabe nem o que está pedindo. Por que está pedindo? Não sabe nada. Faz a prece com um monte de rogativa, mas por que eu estou pedindo isso? Para que isso vai me servir? São perguntas importantes. Então Jesus pergunta para ele assim: o que quer que eu faça? E ele diz assim: Senhor, eu quero ver. E Jesus, ele pega, ele gospe no chão, mistura a saliva com a terra e passa nos olhos do cego. Mas para quê? Se era só ele impor a mão e está tudo resolvido. Vamos mais adiante que eu já falo. E Jesus pergunta para ele assim: o que ver? Ele fala assim: Senhor, eu começo a ver. Eu vejo homens. E homens são como as árvores. E Jesus faz mais uma vez a mistura de guspe, de saliva com a terra, e passa de novo nos olhos dele e pergunta: o que ver? E ele diz: Senhor, eu enxergo a beleza do dia, os seus olhos estão azuis. E conta-nos os Espíritos que Jesus naquele momento disse assim para ele, e está tendo o Evangelho: agora você volte para a aldeia, só que não vá para casa. E essa é uma das passagens do Evangelho mais desafiadoras. Porque Jesus falou assim: agora você regressa à aldeia, mas não volta para casa. Como, Tânia? Então vamos entender. Quando Jesus ele gospe no chão, faz aquela mistura de saliva com a terra, para assim ser transformado em ectoplasma, que é energia, e aquela energia de cura ser movimentada, Jesus estava dizendo que iniciava na vida dele o processo da digestão. Aonde começa a nossa digestão? Na boca. O que nos ajuda a fazer essa digestão? Saliva. Então Jesus estava dizendo para ele que o processo dele de renovação espiritual começava pela digestão de tudo aquilo que tinha sido indigesto. Porque o que nos leva à falta de saúde física são a ingestão de mágoa, de ódio, de raiva, de estresse, de cólera, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. É isso que nos faz indigesto. É isso que nos faz mal resolvidos. E o que precisamos para resolver? Deglutir. E o que é deglutir? Aceitar tudo aquilo que não é possível mudar. Albino Teixeira ele tem uma prece que diz assim: Senhor, dai-me força para mudar tudo aquilo que eu posso mudar. Mas dai-me paciência para aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar. Então você aceita aquele processo na sua vida para você digerir aquela situação que está lhe levando à preocupação e resolver. Sem passar pelo processo da aceitação, é como você continuar empurrando pela barriga. Por que Jesus pergunta para ele assim: o que ver? E ele diz assim: Senhor, eu vejo homens, e os homens são como as árvores. Cada um dá um fruto. Ou seja, cada um dá aquilo que tem. Mas ele já estava vendo os homens como árvores. Se os homens são árvores, dá fruto. Toda árvore dá folhas, toda árvore dá oxigênio. Então todos nós somos capazes de produzir uma existência melhor, de produzir uma vida melhor, mas de produzir algo que sirva para o próximo. Quando Jesus fala para ele assim: olha, volte para a aldeia, mas não vá para a sua casa, Jesus estava dizendo para ele assim: se resolva.
Se entenda primeiro. Porque quando você consegue se entender, você entende o seu seio familiar. Quando você não se entende, você não entende o outro. Quando você não se entende, qualquer coisa que o outro faça lhe irrita. Qualquer coisa que o outro faça lhe tire do sério. E você não muda o outro, você só consegue se mudar ao outro o direito dele ser o que deseja ser, mas a você o dever de ser o que melhor puder ser. Porque quando Jesus nos fala do seres perfeito, ele está dizendo assim: amais uns aos outros, mas amais aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Orai por eles. Porque amar as pessoas que estão à nossa volta, que traz conosco o mesmo sentimento afetivo, ou seja, a mesma participação de sentimento, a mesma participação do querer, é corriqueiro. O difícil é você amar alguém que lhe causou algum dano, seja físico, financeiro ou emocional. O difícil é você amar alguém que você sabe que aquela pessoa está sempre lhe fazendo mal. E quando Jesus ele fala de amor, ele não está falando do amor universal que nos une. Ele está falando do amor comportamental. Que é aquele amor que muda o nosso comportamento em relação àquela pessoa, porque você tem algo melhor para dar para ela do que ela tem para você. É que nós somos muito pobres do entendimento do amor. E nós achamos que amor é aquela coisa assim, sabe? Que faz o coração disparar, dá um frio na barriga, solta balãozinho, a gente escuta a musiquinha. Não é assim. Amor é construção. E o que é a construção? Primeiro você precisa desconstruir. Ai, eu não entendi. Para estar hoje aqui, você passou por muitos outros processos. Para estar dentro de uma casa espírita, você teve que desconstruir a ideia de que casa espírita é coisa do demônio. De que casa espírita é um lugar ruim. De que casa espírita é só para macumba. Até porque macumba é um instrumento que os negros tocavam na época da escravidão. Eu não sei de onde tiraram essa história. Então nós tivemos que desconstruir muitas coisas para chegarmos até aqui. Mas se nós quisermos continuar a nossa caminhada evolutiva, nós vamos ter que desconstruir o homem velho que habita dentro de cada um de nós. Nós vamos ter que aprender a fazer para o outro sem esperar nada em troca. Porque nós estamos sempre querendo praticar o bem, mas querendo receber alguma coisa. Nem que seja um muito obrigado. Um dia desse eu estava conversando com a minha vizinha e ela disse assim para mim: eu não queria nada. Eu só queria que a minha irmã dissesse para mim assim: muito obrigado. Amar de tal forma que você não precise ouvir nenhum muito obrigado. Porque o amor é o dever cumprido. É aquilo que você fez de melhor. Quando nós estamos esperando alguma coisa, nós não estamos ainda dentro do processo de sermos perfeitos. Ou seja, nós não estamos dentro do processo de melhoramento. Porque quando Jesus falou assim que era para nós sermos perfeitos, ele estava dizendo assim, é para ser melhor. Porque nós não vamos nos igualar ao Cristo. Tanto que eu procurei o evangelho todo e falava assim, que perfeição. E você não acha. Maria de Magdala, ela era prostituta. Aí depois ela veio a Madalena. Zaqueu era cobrador de imposto. Aí depois de muito tempo, Zaqueu volta àquilo que ele tinha tirado. Paulo de Tarso, ele era um homem político, importante, religioso daquela época, vivia dentro das leis de Moisés, mas foi perseguidor dos cristãos, até chegar na estrada de Damasco. E diante da estrada de Damasco se converteram. Então você vai verificando os personagens do Evangelho. O discípulo amado, Pedro, Simão Pedro, era na verdade um pescador rude. E que durante todo o Evangelho mostra muito bem ainda a sua ignorância. Tomé era um homem que queria ver para crer. E falar em ver é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas ainda buscam as casas espíritas para ver fenômenos mediúnicos.
Ah, eu gosto da doutrina espírita, porque lá eu falo com os espíritos. Eu gosto da doutrina espírita, porque vem uma carta dos espíritos. Nós não estamos dentro da doutrina porque nós nos encontramos e queremos dentro dessa doutrina aprender a viver o cristianismo. Nós estamos ainda dentro dessa doutrina porque nós estamos ainda muito adoentados e nós estamos desejando dentro dela encontrar alguma coisa que nos faça melhor. Mas nós buscamos muitos na aparência. Tanto que muita gente fala assim, ah, vai em tal lugar que é um centro espírita forte. E eu fico pensando, o que é um centro espírita forte? É um que sustenta, assim, principalmente quando tem muita criança, correndo, brincando de um lado para o outro? Ou sustenta a barulhada dos nossos jovens, num grupo de jovens, que tentam fazer músicas? O que é uma casa forte? O que eu busco dentro dessa casa? Somente que os espíritos estejam aqui para resolver os meus problemas físicos? Ou eu estou aqui porque eu estou decidido a mudar o rumo da minha vida? Eu estou decidido a enxergar. O que eu quero? É a pergunta que Jesus faz para cada um de nós. O que eu quero nesse momento em que a terra se revela e que está muito nítido o lado escuro que a terra ainda carrega consigo? De que lado eu vou ficar? Porque Simão Pedro, ele chega para Jesus e ele diz assim, Senhor, eu não faço mal. E Jesus diz para ele assim, olha, só fazer o mal não o torna bom. O que o torna bom é fazer o bem. Só pela prática da caridade é que nós vamos conseguir nos conhecer, nos amar, nos respeitar para melhor conviver. Não há outro caminho que não seja a prática da caridade. Porque a caridade não é só a caridade que você estende 1 quilo de arroz, um casaco que você não vai usar, um cobertor que para você está velho. Essa caridade é de fundamental importância. E agora, nesse momento que o Brasil passa por essa grande crise, que tenhamos mais hábitos de sermos mais caridosos. Mas há uma outra caridade, a caridade moral. A caridade que você silencia diante de uma agressão. A caridade que você dissimula um olhar que lhe chega desagradável e você faz de conta que não é com você. A caridade de você simplesmente concordar para que depois, num outro momento, você siga por um outro caminho. A caridade de ouvir, mesmo você dizendo, nada está me servindo. A caridade que você pode fazer ao chegar em algum lugar, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa melhor. Porque hoje em dia as pessoas vão nos estabelecimentos e elas vão no automático. Então se elas entram na padaria, elas já saem gritando, eu quero 5 pães. Se estão no caixa do mercado, diz assim, o caixa está aberto? Como se do outro lado tivessem máquinas. Se vai no açougue, diz assim, quanto está o quilo do contrafilé? E ultimamente a gente está perguntando quanto está o quilo do colchão mole. Tá difícil. Tá fácil para ninguém. Nós vamos aprender a ser criativos nesse momento. Porque a crise nada mais é do que um momento de barulho, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, para que possamos ouvir o silêncio depois. E nós, pessoas automáticas, vamos começar a perceber que o outro é alguém com qualidades e com defeito que merece o nosso respeito. Não custa nada você dizer bom dia, por favor, muito obrigado, como vai você? Às vezes a gente pega o telefone para ligar para algum lugar, geralmente para falar com telemarketing, e a gente já fala assim, ó, o negócio é o seguinte, não, você fala com a Tânia, muito boa tarde, tudo bem? Agora sim, eu preciso que você resolva isso para mim. Porque nós estamos sempre buscando culpados, mas nós somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas. Não dá para falar assim, a Tânia fez uma cirurgia, a médica utilizou a técnica errada e ela ficou assim numa situação muito difícil. Eu fiz uma cirurgia, a médica utilizou a técnica errada sim, mas se eu tivesse me preparado melhor, emocionalmente, psicologicamente para essa cirurgia, eu teria me recuperado mais fácil. Mas eu fui para a cirurgia extremamente cansada. Eu não tive um dia de descanso. Eu fui para a cirurgia achando que assim, quando eu voltasse, ia ser um processo difícil para a alimentação. Mas em nenhum momento eu me preocupei que poderia dar alguma coisa errada nessa cirurgia também.
Então a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. Eu fui acreditando que tudo ia dar certo. Mas as coisas dão certo sim, mas muitas vezes não é no começo, é no meio, no final. Então tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, não é responsabilidade do outro. E muitas vezes a espiritualidade ela é muito generosa conosco. Então, para nos livrar de situações muito difíceis, às vezes a gente se atrasa 5 minutos. Às vezes a gente se adianta 10. Sempre para nos livrar de situações. Ricardo falou para mim, que por sinal era ele que devia estar aqui hoje, quando eu falei para ele assim, não está cumprindo mais seus compromissos ultimamente, né, bonitão? Porque não dá, né, como eu falei para ele. Ricardo falou para mim assim que ele foi um dia buscar a esposa na porta da Fratecep. Era dia de trabalho dela e não era dele. E quando era 15 para as 10, que deveria ser o horário que ela deveria sair da casa espírita, nada. 10 para as 10, nada. 5 para as 10, nada. 10 horas da noite, nada. Ninguém ainda tinha saído. 10h05 começa a sair os primeiros trabalhadores, inclusive a esposa dele. O Ricardo, que não é paciente, eu também não, porque não é porque a gente está aqui na frente que a gente é ser iluminado, não. Nós somos seres enlamados, cheios de lama, que estamos aqui, abrindo a boca para os nossos ouvidos ouvir. Ele disse assim, mas que demora? Quem é que estava dirigindo hoje? Ah, o Mauro. Mas que demora? Ah, vamos embora. E nisso, eles passaram lá na Vini, todo mundo aqui deve conhecer, aquela padaria ali do Tabuão, né? Chique, menino. É bom a gente ir lá pro 13º, porque é a única forma que a gente não se arrepende de pisar naquele lugar. Jesus amado. Tudo lá é o dobro, o triplo, não sei do que é feito, deve ser feito de ouro. Então, eles foram buscar pão. Tem toda, boa noite, fica à vontade. Ele foi buscar pão. E olha que interessante, às 15 para as 10 da noite, estava tendo um grande assalto ali dentro da padaria. Às 15 para as 10, ele estava parado na porta da Fratecep. Então, a espiritualidade está sempre nos direcionando para algo de bom. Espíritos ruins estão instalados em toda parte. Só que a terra não é só ruim. A terra é boa também. Nós é que não adestramos os nossos olhos ainda. Então nós temos lábios de ver coisa ruim. Porque o cego de Betsaida, ele diz para Jesus, eu vejo árvores, porque os homens são como árvores. Então ele já tinha dentro dele um sentimento de ver o bem até onde ele não está. E nós temos que aprender a ver o bem para que nós estejamos mais perto dele. Porque quanto mais a gente comenta o mal, quanto mais a gente vê o mal, quanto mais a gente fala do mal, mais próximo nós estamos das trevas. Então é um momento de escolha, de que lado que eu quero estar. E os bons espíritos que trabalham a serviço de Jesus, eles estão por toda parte, a nos socorrer, a nos orientar. Todos nós temos um espírito protetor, que nos guarda, que nós temos por hábito de chamar de mentor. Mas também tem um espírito familiar que guarda também o nosso lar. Só que eles estão precisando da nossa cooperação. Se eu não fizer a minha parte, fica difícil só eles fazerem as deles. Se eu não chego em casa, eu tenho o hábito de gritar e de berrar, eu falo inúmeros palavrões, eu uso gestos obscenos, eu falo muito da vida dos outros, eu sempre estou reclamando, eu faço careta porque não é aquilo que eu quero, sabe? Eu já me irrito por qualquer coisa. Os espíritos vão estar lá, mas é óbvio que eu vou trazer companhias também de acordo com o meu padrão vibratório. Tanto para andar comigo, quanto para estarem dentro da minha casa. Agora, se eu busco ver o lado bom de cada um, porque defeito todo mundo tem, mas todo mundo tem virtudes, se eu busco fazer o meu melhor, independente de como está a terra, eu estou buscando ser perfeito. Eu estou dentro de mim buscando o homem de bem. Porque o homem de bem é aquele que age de uma forma honesta, de tal maneira que ele não ofende e nem tira nada de ninguém. Aquilo que é seu é seu.
Hoje eu fui no caixinha, né? A gente tinha que tirar um dinheirinho para pagar a conta. Então você já procura ir no caixinha em pé da lotérica, porque não dá para passar por problema de tentação, senão não vai. Se passar por alguma tentação, já fica uma conta atrasada. Então, né, você tem que ser estratégico. Você vai no caixinha próximo de uma lotérica, porque tem tudo destino. E eu estava ali no caixinha e uma senhora, ela deixou cair uma nota de 50. Então estava eu no caixinha da esquerda, um moço, um rapaz no meio e uma senhora da direita. Quando ela tira o dinheirinho dela, ela deixa cair uma nota de 50 e nem vê. O moço para a operação dele, agacha, pega a nota e diz: senhora, é teu. Existem pessoas assim no mundo inteiro. Existem pessoas boas em toda parte. Mas a mídia não vai falar disso. Não dá ibope. Ninguém vai vender jornal, ninguém vai fazer programa de televisão para falar das coisas boas que acontecem. Eles vão estar sempre enfatizando tudo de ruim que acontece. E nós estamos sempre mudando os focos. E aquilo que eu falei na minha palestra de sábado, meu mentor me chamou a atenção dizendo assim para mim: você vê como as trevas é ardilosa? E eu disse para ele assim: mas como, Senhor? Que eu chamo de Senhor porque ele é um alemão que até hoje não disse o nome. Ele gosta de falar. Ele chega mudo, sai calado. Eu falei: mas como, Senhor? Ele falou: pense. Foi-se embora. Eu falei: mas custava emendar a prosa, né? Descer esse trem e falar logo de uma vez? E eu fiquei pensando, e depois eu me toquei. Eu falei: eu acho que é isso. Quando ele voltou, eu perguntei. Eu falei: o senhor estava falando a respeito da moça que sofreu a violência sexual? Que se alarmou de tal forma o acontecimento que as trevas, ela conseguiu esconder o processo de corrupção? Ele falou: exatamente. O mal está por toda parte. E é claro que esses espíritos não querem que a gente preste atenção na atual situação do Brasil. Então, quando estava todo mundo com os olhos virados para Brasília, ele pega um espírito mais fraco, mais fragilizado, alguém que ainda não decidiu caminhar pelo lado do bem, e faz um estrago horrendo na vida desse espírito. De tal forma que não só todos nós nos voltamos com muita dor e muita piedade por essa situação, que é horrível, é tribal, como também por vários dias não falamos do processo de corrupção. As trevas é estrategista. Primeiro que a política brasileira está infestada de espíritos de último grau moral. E que estão tentando levar o Brasil ao buraco. Então, para eles fazem ligações no mundo umbralino para tudo quanto é lado. E vai pegando espíritos mais fracos, desprotegidos de uma prece, desprotegidos de uma boa orientação, desprotegido de um caminho a seguir. Porque essa jovem deveria estar estudando, fazendo um curso profissionalizante, deveria estar envolvida com alguma atividade religiosa, seja na católica, na umbanda, no protestante, no espiritismo. Eles vão pegando esses espíritos que estão mais fragilizados. Então nós precisamos do que nesse momento? Nós precisamos nos fortalecer. Como é que nós vamos nos fortalecer? Uma conduta correta. Faço para o outro aquilo que eu quero que faça para mim. Com a verdade. Não importa qual seja a verdade. Porque é melhor dizer a verdade que fere do que a mentira que consola. Com respeito à opinião do outro. É a opinião do outro. Eu não posso molestá-lo porque ele tem essa opinião. Eu tenho o direito de ter a minha, mas eu tenho que respeitar a do outro. Procurando fazer coisas que nos ocupem a mente e as mãos. E principalmente, servindo a quem necessita. Ninguém é tão pobre que não possa fazer alguma coisa de bem. Existem muitas necessidades. Existem gente morando no Jardim Europa, no Urumbi, que é muito mais necessitado do que um morador de rua da Praça da Sé. Porque não tem nada, são pessoas vazias. E muitas vezes, quando a gente vai com a campanha Praça da Sé, levar o alimento, eles têm alguma coisa para nos dar. Todos vêm sorrindo, mesmo não tendo os dentes. Todos vêm falando de Jesus.
Quando vem a imagem da Mãe Maria de Nazaré nas nossas roupas, falam de Nossa Senhora. E quantos são os lares que você tem tudo que é material, mas não tem sequer a noção da grandeza do que é ter Jesus ao seu lado na sua caminhada. E tem algo muito interessante que eu vou falar para a gente terminar, é que Jesus pega na mão do servo de Betsaida, pelas duas mãos, e o leva para fora da casa. Porque naquele momento ele estava dizendo assim, vem comigo, eu te acolho, eu te recebo, eu quero estar perto de você. E nós precisamos fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta. Vem comigo que eu te acolho, eu te recebo. Vem que eu te perdoo. Não fica amarrando bola de ódio, de raiva, de remorso. Isso nos leva para os espíritos mais difíceis. Aqueles que querem o mal a qualquer preço. Nos coloca na mesma vibração dele. Vamos olhar para aquela pessoa e dizer assim, eu te perdoo, porque simplesmente você não sabe ainda o que é o amor. Mas eu decidi ser espírita. Eu estou aprendendo o que é o amor. Muitas vezes os erros do outro não têm justificativa. Mas os nossos erros não têm explicação. Então empata. Olhemos com os olhos muito caridosos. E tenhamos dentro de nós paciência, gente, tolerância. Não sai fazendo um terremoto em cima de um copo d'água. Não misture os seus problemas. Às vezes seu problema está no serviço, você leva ele para dentro de casa. Às vezes você está com uma dificuldade dentro de casa, você leva para o serviço. Aprenda a fazer divisões. Cada coisa no seu lugar. E se você não está bem, vá ler um livro, vá fazer uma prece, vá ouvir uma música, para que você fique bem. Porque o outro não é responsável pelo seu estado de espírito. Ser perfeito ainda para nós é um caminho infinito. Mas hoje nós podemos ser melhor do que nós fomos nos dias de ontem.